Onde estava Daniel no dia da consagração da imagem levantada por Nabucodonosor no campo de Dura, na província da Babilônia? Pois vemos explicitamente que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da imagem, preferindo antes serem lançados na fornalha a adorar outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro. Diante dessa questão teológica, alguns comentaristas têm sugerido que ele estivesse viajando a serviço do rei, visto que ocupava um posto muito elevado, a saber, governador da província da Babilônia. Por outro lado, existem aqueles que defendem que Daniel estava doente ou até em Suzã no momento do decreto do rei Nabucodonosor. Todas essas são teorias para defender que Daniel não estava na província no exato momento do decreto de Nabucodonosor. E por esse motivo, ele não foi lançado na fornalha juntamente com seus amigos, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, contudo, eu não faço parte desse grupo de teólogos que defende essa interpretação. E por isso, nesse estudo, nós iremos aprender a interpretação que não só eu defendo, mas alguns teólogos renomados, como, por exemplo, o pastor Elias Soares defende. Ficou curioso? Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. A pergunta que não quer calar: afinal de contas, onde Daniel estava? Eu quero cogitar diferente dos meus amigos ou comentaristas, teólogos, que têm sugerido tal interpretação. Eu quero acreditar que Daniel estava presente no dia da consagração da estátua de Nabucodonosor, mas não se curvou diante dela, isso é fato. E não, Nabucodonosor não abriu uma exceção para Daniel para que somente este não se curvasse diante de sua imagem e os demais governadores se curvassem. Não existe essa de exceção. O que existe é uma boa análise do texto e uma boa hermenêutica. E por que eu acredito que Daniel não se curvou diante da imagem? De início, vamos entender alguns motivos que Daniel nunca adoraria outro Deus. O primeiro motivo: quando ainda jovem, Daniel rejeitou os manjares da mesa do rei porque sabia que eram alimentos consagrados às divindades babilônicas. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, você verá isso. Segundo motivo: em outra ocasião, quando os 120 presidentes fizeram o rei aprovar um decreto para punir Daniel, que era homem de oração, com a pena de ser lançado na cova dos leões, ele preferiu ser lançado aos leões a deixar de orar 3 vezes ao dia, ou seja, de orar a Deus. Veja Daniel capítulo 6, versículos 7 e 10. Sem contar que ao lado de Noé e Jó, Daniel é descrito como um homem de retidão pelo próprio Deus. Veja Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Vemos explicitamente que Daniel era um homem cheio da presença de Deus e homem de oração. Ao lermos o final do capítulo 2 e os primeiros versículos do capítulo 3, temos que aceitar que Daniel não somente estava na Babilônia, mas também em pé diante da estátua no exato momento da consagração. E por que eu cogito dessa forma? Porque Daniel era governador. De acordo com Daniel capítulo 2, versículo 48, Daniel ocupou o cargo de governador de toda a província da Babilônia e de chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios. Veja Daniel, capítulo 2, versículo 48. Já percebemos que Daniel não era apenas mais um, como os seus amigos na Babilônia. Até porque Daniel estava muito acima deles, no sentido hierárquico. Daniel era governador, eles eram administradores da província. E isso tem uma grande diferença. Daniel tinha um cargo bastante relevante no reino de Nabucodonosor, a saber, governador e chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Aí eu te faço uma pergunta.
como Daniel, sendo governador, poderia estar ausente num evento de tal magnitude e de muita relevância que iria ocorrer na província do seu reino. Como todos os governadores estariam lá, exceto Daniel, ele viajaria justamente nesse dia de tamanha relevância no reino de Nabucodonosor. Essa não seria uma atitude insolente e desrespeitosa para com o rei Nabucodonosor e para com as autoridades de todo o império que foram convocados pelo rei? Percebe que essa ideia dele ter viajado fica muito no campo da conjectura e do campo da probabilidade, pois não combina com a interpretação hermenêutica do texto. Pois no último versículo de Daniel, capítulo 2, a Bíblia enfatiza que ele ficou na corte real. Veja Daniel, capítulo 2, versículo 49. Eu faço outra pergunta. Por que só a partir do capítulo 3 é que Daniel viaja? São perguntas que precisam ser respondidas com sinceridade. Agora vamos ler o texto de Daniel, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vamos ler na nova linguagem de hoje. Primeiro, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, pois 2,70 metros de largura, e ordenou que a pusesse na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governantes regionais, prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Aí o versículo 3 vai dizer: todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Repita comigo. Todos eles vieram e ficaram em pé diante da estátua. Ficaram em pé diante da estátua. Repita mais uma vez. Todos eles vieram e ficaram em pé diante da estátua. A sua mente já entendeu que isso aqui é relevante, você vai entender. Observe claramente que Nabucodonosor deu uma ordem a todos os seus grandes. Uma ordem dessa jamais poderia ser desobedecida, pois o tal poderia até morrer. E qual foi a ordem? Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem. Daniel capítulo 3, versículo 1 e 2. Até o versículo 1 e 2 temos a ordem dada por Nabucodonosor. E nada diz sobre onde Daniel estava no dia da consagração da estátua. Até aqui ainda está um mistério. Porém, contudo, se lermos o versículo seguinte, que é o versículo 3, provavelmente obteremos alguma resposta. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Repita comigo. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Esse é o versículo 3. Estavam em pé. De acordo com o texto, Daniel era o governador da província da Babilônia, onde a imagem foi levantada. Diante desta realidade e da convocação do rei, não há como conceber a ideia de Daniel estar ausente desta cerimônia por supostamente estar envolvido em alguma atividade fora do império, como alguns comentaristas e teólogos têm sugerido, o que não é verdade. Não passa de uma mera hipótese. É simples, os governadores, incluindo Daniel, estavam em pé diante da imagem. É só observar o versículo 3 que está falando. O fato de Daniel estar presente naquela convocação não significa que ele tenha se curvado diante da imagem, pois já vimos que Daniel era temente a Deus e jamais se curvaria diante de uma divindade pagã. Isso é fato.
Ele deu outras provas da sua fidelidade a Deus em outras duas situações registradas na Bíblia. Em Daniel, por exemplo, no capítulo 1, ele se nega a alimentar-se da porção do rei, porque sabia que aquela comida era consagrada a um deus pagão. E no segundo momento, preferiu ser jogado na cova dos leões a deixar de orar ao seu Deus, a saber, o Deus verdadeiro. É só você ver Daniel capítulo 1 e o capítulo 6. Outra questão interessante é que a ordem de se curvar e adorar a imagem foi dada apenas para o povo e não para os governadores. Ah, mas com tudo isso, Daniel estava viajando, estava em Suzã, não estava na província. Tudo bem. Qual foi a ordem que Nabucodonosor deu? A todas as línguas, nações e povos. Tinha que se prostrar diante da estátua. Então, onde Daniel estivesse, ele teria que se prostrar. Isso é fato. Ordem de um rei é ordem. Ah, ele vai abrir uma exceção para Daniel. Não vai não, meu querido, não vai não. Nem se iluda com isso, porque o texto não permite essa interpretação. Permite sim, na base da probabilidade, que eu jamais vou dizer que é uma heresia. Não, mas é uma probabilidade. Eu não trabalho com probabilidades, eu trabalho com texto. E eu estou aqui gravando esse vídeo, estou até prolongando o vídeo para que você possa entender que não é uma interpretação que saiu da minha cabeça, é uma interpretação que saiu daqui, ó. Bíblia purinha, purinha. Daniel era visto de uma maneira muito diferente por Nabucodonosor, isso nós já sabemos. Antes desse decreto da consagração da imagem, o rei teve um sonho, o qual foi esquecido por ele. E em todo o império, Daniel foi o único homem que pôde revelar o sonho e o seu significado para o rei Nabucodonosor. Após haver interpretado o sonho e apresentar o significado do mesmo a Nabucodonosor, este se curvou perante Daniel. Não é eu que estou dizendo. Ele se curvou e adorou e lhe ofereceu sacrifícios. Leia Daniel, capítulo 2, versículo 46. Diante de tal reverência que o rei teve para com Daniel, fica explícito que este tinha um tratamento diferenciado diante dos outros governadores. Daí podemos entender o porquê do rei não exigir que Daniel se curvasse perante a imagem. Porém, se levarmos em consideração que, de acordo com alguns historiadores e comentaristas, esta poderia ser uma estátua da imagem do próprio rei, o que nos daria um forte embasamento para esta interpretação. Se o rei se curvou diante de Daniel, de acordo com Daniel capítulo 2, versículo 46, e este possivelmente não aceitou tal adoração, podemos entender que o rei também não obrigou a Daniel a adorar sua imagem, pois este sabia a qual Deus Daniel servia. Observa aqui o versículo 3 da parte B. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Olha que interessante isso aqui. Em momento algum vai dizer que os governadores, os prefeitos, os sátrapas, eles se curvaram diante da estátua. Não. E Daniel estava lá, Daniel era um governador. Só que não só foi Daniel que não se curvou, foram os outros amigos deles, como os governadores, os sátrapas, como o próprio texto vai dizer. Ah, não, essa é uma interpretação que não é muito aceitável. Não. Primeira pergunta, para quem foi a ordem de se curvar? Foi para os governadores? Vamos ler versículo 4. É só abrir sua Bíblia. Está aqui, ó, Bíblia purinha. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Não. Não está dizendo aqui que os governadores tinham que adorar. Por que não está? Porque era só para os povos de todas as nações. E como eu já li no versículo 3, a parte B, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Quem estava em pé? É a pergunta que nós fazemos ao texto. Simples. Os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os conselheiros, oficiais e todos os governadores. Daniel era o governador. Então eles estavam em pé. É só você analisar. E quando o presidente foi tomar posse da presidência, observe que do lado dele assim tinha pessoas que o apoiavam. Então o decreto é para as pessoas que estão abaixo. Então todas as pessoas que estão abaixo têm que cumprir. Ah, mas os de cima não vão cumprir? Bom, nesse contexto aqui não. É só observar que todos estavam lá para a consagração
da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então eu acho assim, dizer que Daniel viajou, estava em outro lugar para forçar a interpretação, não tem. Ah, Maxwell, também eu não concordo com isso. Bom, então discorda da Bíblia. Daniel capítulo 2, versículo 49. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava na província. Parte B que vai dizer, no versículo 49. Então, assim, eu acho que é muito forçoso a gente dizer que Daniel estava viajando. Até porque fica mais no campo da história, da probabilidade. E aqui eu trouxe a base bíblica, versículos bíblicos, para que você possa entender que os governadores, os sátrapas, prefeitos, juízes, eles não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor, porque o decreto era para as nações, então eles não se curvaram. Ah, mas se curvaram porque o decreto é para todo mundo. Então mostre no texto, porque o texto está sendo bem explícito. Eu vou ler mais uma vez. Parte B do versículo 3, do capítulo 3. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Você está entendendo? Não é eu que estou falando, é a Bíblia. À luz dessas explicações, concluímos que Daniel estava no campo de Dura, na província da Babilônia, no dia da consagração da imagem levantada por Nabucodonosor. Porém, este não adorou a sua imagem, como todos os argumentos plausíveis que eu emergi nesse estudo. Não só Daniel não adorou, como também os governadores, os sátrapas, etc. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico. Caso você tenha alguma dificuldade de entender esse texto, é só clicar no link que você será direcionado para o meu WhatsApp particular. E lá eu tirarei toda e qualquer dúvida referente a esta aula. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. É Irene Quirós Adelfoz. Paz do Senhor, meus irmãos.